para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Coloque a sua Bíblia aberta na sua cadeira e nós vamos orar. Oh, aleluias, 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 aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de amor, Deus que é amor, Deus todo-poderoso, Deus glorioso, o Pai da eternidade. Aqui está um povo reunido, Senhor Deus, para te adorar, para te engrandecer e para te louvar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de nesta noite, nos unirmos, Senhor Deus, a toda a sua criação, os anjos que estão diante da sua glória e toda a natureza criada para te louvar e te adorar. Receba o nosso culto, Senhor Deus, como gratidão ao Senhor. Obrigado por esta noite, pelo derramar do Teu Espírito Santo, tocando, Senhor Deus, no nosso coração, no nosso espírito, do nosso corpo, trazendo, Senhor Deus, purificação, trazendo libertação e trazendo cura. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder te adorar com lábios, Senhor Deus, que glorificam o Teu nome, de corações que temem ao Seu nome. Obrigado por poder te adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, te adorar com o nosso serviço, te adorar com o serviço de comunhão aos nossos irmãos. Pai, mas nesta noite, nós queremos também ouvir a sua voz, através da sua palavra, porque a sua palavra, Senhor Deus, que é a loucura da pregação, ó Pai, pela qual somos salvos e transformados. Deus Todo-Poderoso, envia a sua palavra nesta noite, e ela cumpre o propósito para o qual é ordenada. Ó Pai, que as nossas vidas sejam cativas, as nossas mentes, Senhor Deus, estejam diante do Teu trono de glória. Ó Pai, se ainda há algum espírito contrário à Sua vontade aqui nesta noite, neste lugar, ó Pai, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. A Tua igreja te adora e quer ouvir a Sua voz. Fala conosco. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus e a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto as nossas crianças saem, você toma o seu assento. Eu quero saudar a todos que estão aqui na nave nesta noite, que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é a casa do Pai. Por isso, fique à vontade para adorá-lo, não é? Para estar em comunhão também com os seus irmãos. Nós saudamos também com a graça e a paz do Senhor Jesus aqueles que nos acompanham no culto online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar nesta noite uma série de mensagens que nós começamos no culto da virada do dia 31, que é transformando promessas em conquistas. Eu vou rapidamente trazer à memória dos irmãos alguns temas que nós estudamos, aprendemos com a palavra de Deus durante essas semanas. A primeira mensagem, que foi exatamente no culto da virada, né, ela falou aos nossos corações que para transformarmos promessas em conquistas, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. E o Senhor nos dá a oportunidade a cada manhã. Nós entendemos para que transformar promessas em conquistas, nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir os seus conselhos. Nós precisamos crer em suas promessas. Nós precisamos também crer no valor do esforço, porque Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. E nós precisamos também entender o valor da palavra. Depois nós meditamos
que para nós termos conquistas nesse ano e na nossa vida, nós precisamos superar as adversidades. Nós meditamos em Josué, no capítulo 3, que para superar as adversidades, nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter a direção de Deus, seguir a arca, e nós precisamos ter uma vida transformada, uma vida de santificação. E nós entendemos também que nós precisamos transformar promessas em conquistas, vencendo como Josué. E como Josué venceu? Josué venceu porque ele preparou uma estratégia. E nós precisamos ter estratégias para conquistarmos na nossa vida, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida espiritual. Mas nós entendemos também que para vencer como Josué, nós precisamos conquistar, nós precisamos lutar as batalhas do comandante do exército do Deus vivo. E nós meditamos sobre Josué, capítulo 6, de 1 a 25. E nós entendemos também que para vencer como Josué, nós precisamos obedecer a esse comandante que se revelou a Josué. Na semana passada, nós vimos que nós precisamos nos levantar nos momentos de queda, porque na nossa caminhada de conquistas nós também temos derrotas, e essas derrotas elas surgem por causa dos nossos erros estratégicos e também por causa dos nossos pecados. Então nós meditamos sobre o tema levante-se, porque você está aí prostrado. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. E sobretudo, nós precisamos examinar a nós mesmos, se humilhar diante de Deus, não esconder os nossos pecados diante dEle, confessar e abandonar, se arrepender. Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, nós confessamos ao Senhor, nós nos arrependemos dEle, o Senhor vem nos ajudar para nos dar vitória aonde nós já tivemos queda e derrota. Amém? E hoje nós vamos meditar sobre esse texto da palavra de Deus, de Josué, no capítulo 8, do versículo 30 em diante. E nós precisamos entender que nós precisamos continuar a nossa vida de fé. Nós precisamos continuar a nossa caminhada, porque a nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. E esse texto, ele nos revela pelo menos 4 lições para nós pormos em prática na nossa vida. E a primeira delas está no versículo 30 ao 34. Eu quero colocar aos irmãos o contexto desse momento. Josué, com o povo de Israel, eles atravessam o Jordão, eles enfrentam e derrotam o povo de Jericó, o muro vem abaixo. Eles então vão atacar Ai, tem uma derrota por causa dos seus erros, dos seus pecados. Eles se arrependem, consertam-se diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus vem lutar com eles e pelejar por eles. Então, eles venceram as suas 2 primeiras batalhas, mas eles tinham ainda muito a fazer, muita terra a conquistar. E a palavra de Deus então nos diz que eles chegam a este lugar, no Monte Ebal, e ali eles estabelecem princípios que nós devemos tomar posse deles para vencermos, para termos conquista, para transformarmos as promessas de Deus em conquistas. E a primeira delas, nós precisamos entender que grandes conquistas dependem de uma vida organizada. Nós vemos isto no versículo 30, quando a palavra de Deus nos diz que então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor. E o texto ainda vai nos dizer que eles construiu este altar conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu
de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro, sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. E o texto vai seguir e vai nos dizer que eles constroem esse altar, eles organizam o altar e eles se posicionam no monte. A palavra de Deus nos diz que alguns foram para o monte Ebal, outros foram para o monte Gerizim. A arca da aliança estava presente. Eles se colocaram, os estrangeiros, os líderes, os oficiais e os seus juízes, os sacerdotes e os levitas. Eles se organizaram para prepararem a Deus um culto. E nós entendemos por este versículo que antes de uma grande conquista, precisa-se ter organização. E muitos de nós queremos vencer, nós queremos conquistar, seja na nossa vida espiritual, ou no nosso trabalho, ou na nossa casa, e nós pensamos que podemos vencer de qualquer maneira. E a palavra de Deus vai nos dizer que para vencermos, precisamos nos organizar. E a primeira coisa que Josué faz, e é um princípio para a nossa vida, a palavra de Deus nos diz que Josué preparou um altar. Ele organizou um altar e ele oferece então a Deus uma oferta. Nós precisamos preparar o altar da nossa vida. Nós precisamos organizar a nossa vida e oferecer holocaustos ao Senhor. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de ordem. Nós vemos isso desde o Gênesis, o início de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor queria, no seu coração, criar o homem. Mas a palavra de Deus nos diz que primeiro ele cria a terra. Ele prepara um jardim para colocar ali o homem. Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. E Ele estabeleceu aquilo que Ele ia criar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto e até o sexto dia, onde Ele criou o homem. E Deus é um Deus de ordem. E nós, para vencermos, para conquistarmos, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso altar. E esse texto nos remete para a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30 a 39. A palavra do Senhor nos diz que Elias era um profeta do Senhor. Deus queria fazer uma grande obra no povo de Israel, eles já tinham entrado na terra. A palavra de Deus nos diz então que Elias, ele sobe naquele monte, no Monte Carmelo, e ali ele repara o altar. Nós precisamos reparar a nossa vida. A palavra de Deus também nos diz que um rei chamado Ezequias, ele servia ao Senhor. E o texto vai nos dizer que o Senhor vem até ele, através do profeta, e fala com ele. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, com Ezequias. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Meus irmãos, se para morrer a nossa casa precisa estar em ordem, quanto mais para viver e conquistar. Esse é o princípio da palavra de Deus. Antes de uma grande conquista, nós precisamos ter o nosso altar preparado. Você tem preparado a sua vida para vitórias? Você tem preparado a sua vida para conquistar? Nós precisamos nesta noite entender com a palavra de Deus que para continuarmos conquistando neste ano, que é um ano de obras maiores, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. E não é amanhã, é hoje. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Josué, ele constrói um altar. Presta atenção, que o texto vai nos informar que ele prepara um altar e coloca ali sacrifícios, em obediência à palavra de Deus. Quando o Senhor tirou o povo do cativeiro, a palavra do Senhor nos diz que ele deu instruções a Moisés, para que construísse um tabernáculo.
E nesse tabernáculo iria haver sacrifícios diários, de manhã e de tarde. O sacerdote entrava naquele lugar e oferecia as ofertas a Deus. E uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, o sumo sacerdote ele cumpria o mesmo ritual de oferecimento no altar. E qual é a aplicação para a nossa vida hoje? Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O altar é o nosso próprio coração, e nós precisamos preparar o nosso coração para oferecer a Deus o melhor que nós temos. Você está aí? Amém? Mas o povo da aliança, da antiga aliança, eles ofereciam a Deus animais mortos. Mas o que Deus exige de nós nesse tempo presente é sacrifício vivo, vida no altar, vida na presença de Deus. Por isso, se você quer ter grandes conquistas, transformar as promessas de Deus em conquistas na sua vida, organize o que está mal. Organize o seu casamento, organize as suas finanças, organize a sua vida pessoal com Deus, de comunhão com o Senhor. Grandes conquistas são precedidas de uma vida organizada. Amém? O segundo princípio que nós precisamos entender com este texto é que para obtermos grandes conquistas, nós precisamos viver uma vida de obediência. Não basta preparar o altar somente no sábado à noite. Não basta oferecer o seu culto a Deus somente ao sábado à noite, que é o dia do nosso culto, ou no domingo, você que nos acompanha em outro lugar. A nossa vida precisa ser um sacrifício diário de obediência à palavra de Deus. O texto nos informa, seguidas vezes, no versículo 31, 32, 35, 33 e 35, que Josué estabeleceu ordem segundo ou conforme as instruções de Moisés. A nossa vida precisa estar organizada, mas não com os nossos princípios, mas com os princípios da palavra de Deus. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio, capítulo 27, de 1 a 7, eu peço que você me acompanhe nesta leitura, que seja projetado, por favor. Deuteronômio 27, de 1 a 7. Esse texto nos revela que antes de entrar na terra, Deus já tinha dado instruções a Moisés. E Moisés repassou as instruções a Josué de como teria que ser a entrada na terra. E a Bíblia nos revela, nesses versículos que eu mencionei, que Josué fez tudo conforme Moisés determinou. E o que ele determinou? Veja bem, Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei, que hoje lhes dou, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Levante algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, terra onde mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como eu hoje lhes ordeno, e pintem-na com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, como pedras brutas, e sobre eles ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e se alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E como Josué fez, conforme Moisés ordenou.
E sabe qual é o nosso erro muitas vezes? Nós queremos até preparar o altar, mas nós queremos obedecer em parte. Josué poderia dizer: Moisés já morreu, não é bem assim. Eu posso fazer o altar como eu desejo, Deus também fala comigo. E ele estaria sendo desobediente à palavra ordenada por Deus. Grandes conquistas precedem uma vida de obediência à palavra do Senhor. Nós precisamos andar segundo os princípios da palavra de Deus. Nos tempos onde nós vivemos, tem uma ideologia do relativismo, que nós queremos relativizar tudo. Hoje não é mais assim. Isso é um princípio da lei. Isso é um princípio que já não existe mais. Nós queremos encontrar desculpas para desobedecer a palavra de Deus. Mas o texto vai nos informar que Josué, ele obedeceu aquilo que Deus tinha ordenado a ele. E nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Nós precisamos preparar o nosso coração. Nós precisamos oferecer o nosso culto a Deus. Mas não é da maneira que nós pensamos que seja. É conforme os princípios da palavra. E o texto nos diz em Deuteronômio que Moisés deu uma instrução: obedeçam toda esta lei. E Josué obedeceu. E é por isso que ele conquistou. Meus irmãos, se nós queremos ter uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, nós precisamos ser obedientes à palavra. Não basta conhecer a palavra, nós precisamos pô-la em prática. O nosso coração é o altar do Senhor, que deve estar diante dele dia a dia em obediência. Amém? O segundo princípio que nós aprendemos com esta palavra é que grandes conquistas dependem da participação da nossa família. Se nós tivermos conquistas individuais, elas não deixam de ser conquistas, mas deixam de ser grandes, porque Deus é o Deus da família, Deus é o Deus da palavra. Preste atenção no versículo 35 de Josué, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 34. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Grandes conquistas dependem da participação da família. Se nós queremos conquistar coisas grandes, nós precisamos envolver a nossa família, no nosso ministério, nas nossas finanças e nos nossos projetos. Queridos irmãos, neste tempo, neste contexto, nem crianças e nem mulheres eram contados, não tinham valor. Jesus veio e mudou isso, mudou a história. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele grande momento, que o povo estava se preparando para uma grande conquista, Josué se lembrou das mulheres e das crianças. A nossa vida não é independente. Nós precisamos projetar as nossas conquistas com a participação do nosso cônjuge, aquele que é casado, com a participação dos nossos filhos, com as pessoas que trabalham conosco dia a dia, que oram por nós, intercedem por nós. Queridos irmãos, eu tenho aprendido esse princípio, estou buscando em Deus para colocá-lo em prática. Esta semana nós tivemos uma reunião de família, de um projeto que nós estamos desenvolvendo para a minha casa, para a minha família. Nós nos reunimos na sala, eu orei, minha esposa orou, e eu pedi os meus filhos para orarem. Eu falei com eles: olha, amanhã papai tem uma reunião a tal hora, vocês estejam em oração, porque grandes conquistas dependem da participação da família.
Deus é o Deus da família. Eles estavam se preparando para enfrentar grandes desafios. Eles prepararam o coração, eles prepararam o altar, eles obedeceram a palavra de Deus e envolveram a família no projeto. Queridos irmãos, envolva a sua família em oração, nos seus planos, nos seus propósitos, porque o Senhor continuará te abençoando. Amém? Eu vou caminhar para o final. E o quarto princípio que nós entendemos com este texto é: grandes conquistas dependem da bênção de Deus. Você pode conquistar muitas coisas na sua vida financeira, na sua vida profissional, mas se Deus não estiver presente, a conquista que você tem não é grande. Ela não deixa de ser conquista, mas ela é grande. E nós entendemos isto. No verso 33, a palavra de Deus nos diz o seguinte: todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca. Eles estavam aonde? Diante da presença de Deus. Eles queriam conquistar, mas eles trouxeram Deus para a vida deles. Muitas vezes nós fazemos planos e projetos, nós preparamos a nossa vida, organizamos a nossa vida, nós somos até obedientes aos princípios da palavra de Deus, nós até incluímos a nossa família, mas não incluímos o próprio Deus. A palavra do Senhor vai nos informar que eles fizeram e colocaram a arca no centro. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Queridos irmãos, esse momento era um momento de renovação de aliança. E é o que Deus quer fazer conosco nesta noite. Ele quer que nós continuemos a nossa caminhada em 2020 conquistando, mas que Ele esteja presente. Todos esses princípios que eles estabeleceram foi com apenas um objetivo: fazer uma aliança com Deus. Esta noite é noite de renovação de aliança. Esta noite é noite de nós prepararmos o nosso coração, consertarmos o altar, colocar a nossa vida como sacrifício diante do Senhor, obedecer a palavra de Deus, incluir a nossa família. Mas nós precisamos convidar o Senhor para fazer parte de tudo que nós planejamos. O texto vai nos informar que eles estabeleceram isto com um propósito. E o exemplo, a ilustração que eu quero trazer para os irmãos é do próprio Josué. No final da sua vida, a palavra de Deus nos mostra no livro de Josué, no capítulo 24, eu quero que você me acompanhe na leitura. Do final da sua vida, Josué, ele fala com este mesmo povo. Eles já tinham conquistado muitas coisas. Josué estava próximo à sua morte, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, que Josué, ele chamou aquele povo para uma renovação de aliança. Ele lembrou ao povo todas as bênçãos que Deus já tinha concedido a eles, desde o tempo de Abraão, quando Deus tinha chamado Abraão. E o texto vai nos dizer, eu vou ler resumidamente, a partir do versículo 14, quando Josué convoca o povo para a renovação da aliança, ele diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Escolham a quem vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo.
mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus está nos chamando para uma renovação de aliança nesta noite. Preparar o nosso coração diante dele. Voltar os princípios da palavra com a nossa família e renovarmos a aliança com ele. Mas, queridos irmãos, para nós renovarmos a aliança com o Senhor, é preciso 3 atitudes que nós precisamos ter em conta. Eu sei que você, como eu, quer ter um coração que agrada a Deus. Você quer oferecer a Deus o seu melhor. Você quer ser obediente à palavra do Senhor. E você quer incluir a sua família, porque é o seu bem maior. Mas nós precisamos fazer uma escolha: servir a Deus ou aos ídolos do passado. Mas para fazermos essa aliança, esse texto vai nos trazer 3 verdades. A primeira delas, que nós precisamos temer ao Senhor. Profundo respeito a Deus, reverência a Deus, porque fazer uma aliança com Deus é tomar uma firme decisão, um firme propósito. O segundo é que nós precisamos servir a Deus com integridade e fidelidade. Em algumas versões vai dizer que com sinceridade. Servir a Deus com integridade é servir a Deus inteiro, com toda a nossa vida, servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus pela metade. Nós precisamos temer ao Senhor e servi-lo com integridade. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós precisamos jogar fora os deuses do passado. O que são os deuses do passado? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Quando Josué estabelece esse princípio, ele lembra de Abraão e vai dizer que quando Deus chamou Abraão, ele estava ainda na casa do seu pai Terá. E Terá era um fabricante de ídolos. E Deus o chamou e disse: deixe a terra do seu pai, deixe os ídolos do seu pai, deixe os ídolos do passado. Talvez o seu ídolo seja dinheiro, talvez o seu ídolo seja o seu trabalho, talvez o seu ídolo seja um vício, mas você já foi liberto nesta noite pelo poder de Jesus. Mas nós precisamos abandonar tudo isso e voltar para Deus. Nós estamos nesta noite, não no Monte Ebal, não no Monte Gerezim, nós estamos no Monte de Sião, que é o monte da presença do Deus Altíssimo. E Deus nos chama hoje a quem escolher, a Ele ou aos ídolos. Mas, queridos irmãos, tanto eu e você, eu já falei, nós queremos entrar, que o Senhor Jesus entre na nossa casa, que o Senhor Jesus entre na nossa vida. Nós até cantamos uma canção: entre na minha casa, entre na minha vida, mude as estruturas. Todos nós queremos o Senhor Jesus na nossa vida. Mas eu quero, neste momento, com os irmãos, trazer uma ilustração que eu ouvi do pastor Ebenezer Bittencourt, um pastor. Ele estava ministrando uma mensagem e eu ouvi esta ilustração e eu quero compartilhar com os irmãos. Queridos irmãos, então ele dizia nesta ilustração que um homem vinha conduzindo o seu carro e quando ele vai em direção ao seu caminho, ele vê um homem parado ao seu lado, mais à frente. E este homem era o Senhor Jesus. Então ele diz: quem não quer o Senhor Jesus no carro? Quem não quer o Senhor Jesus na vida? E ele faz um convite ao Senhor: Jesus, entre no meu carro. Mas Jesus olha para ele e diz: mas e todos esses pecados que estão na mala? Eu não entro aonde tem pecado. Então ele diz: eu quero o Senhor Jesus no meu carro. Eu vou tirar todos os pecados. E foi na mala do carro e começou a tirar os pecados. Então Jesus estava pronto para entrar. E ele desceu do carro e abriu a porta. Ele entra: Jesus, senta aqui. Mas ele queria que Jesus fosse no carona. E o Senhor Jesus falou para ele: eu só entro
se for para conduzir. E ele pensou 2 vezes, mas é o Senhor Jesus, eu vou deixar ele entrar no meu carro. E o Senhor Jesus entra no carro e começa a dirigir. Ele diz: não, Senhor, não é por aí, é para lá. E o Senhor Jesus diz para ele: no seu carro, quem dirige sou eu. Você tem que mudar a sua direção. Para nós termos o Senhor Jesus na nossa vida, nós precisamos ter arrependimento total, abandonar os pecados. Nós precisamos ter submissão total, colocar Jesus na direção. E nós precisamos ter conversão total, mudança de vida. Nesta noite, o Senhor está nos chamando a fazer, a renovar a aliança com Ele. Nós precisamos preparar o nosso coração. Você está disposto? Nós vamos nesta hora ouvir uma canção. Eu peço à equipe de louvor que venha silenciosamente aqui neste lugar e não se desligue da mensagem. É o momento da renovação de aliança. Fique de pé. Fique de pé. Irmã Júlia pode ministrar enquanto ele chega. O Senhor ainda está falando conosco. Analise a sua vida, examine a sua vida. Você quer grandes conquistas? Você quer transformar as promessas em conquistas? Como está o seu coração? Como está o nosso coração? Arrependimento total, submissão total e conversão total. Examine o seu coração. Como está o seu altar? Como está a sua vida? Você pode organizá-la nesta noite. Assim como Elias reparou o altar, o Senhor está nos convidando nesta noite. Repare o altar. Josué entendeu esse princípio. Ele preparou um altar. Ele ofereceu holocausto. Sabe qual é a diferença de holocausto e sacrifício? Holocausto é queimado completamente. É entregue tudo. Nós precisamos entregar tudo nesta noite ao altar do Senhor. Nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos colocar a nossa família, envolver a nossa família nesta aliança. E nós precisamos convidar ao Senhor para fazer parte da nossa vida. Escolha hoje a quem temer. Noite de renovação de aliança. Mas como renovar a aliança? Quando Josué estava com este povo, a aliança era feita por sangue de animais e as palavras da lei eram escritas nas pedras. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele disse em Jeremias capítulo 33 ou 31, capítulo 31, que chegaria o dia que a lei do Senhor não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração e na mente. E esse dia chegou. E nós podemos fazer uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus. O sangue da aliança que foi derramada na cruz. Vamos cantar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. A quem escolher? Servir a Deus ou os ídolos do passado? Vamos adorar. Aleluia.
disposto nesta noite a renovar a sua aliança com Deus, prepare o seu coração, prepare o seu altar, ofereça-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Seja obediente à palavra do Deus Altíssimo e sirva ao Senhor com a sua família. Eu vou fazer 2 desafios nesta noite. 2 desafios. O primeiro é um desafio individual. Quem está disposto nesta noite a renovar ou a fazer uma aliança com Deus? Talvez você chegou aqui nesta noite e o seu coração está ardendo pela presença do Deus Altíssimo e você nunca fez uma aliança com Deus. O Senhor quer te dar a oportunidade que Ele faça parte da sua vida, e as conquistas que você tem não serão apenas pequenas conquistas, mas serão grandes conquistas. Escolha hoje a quem servir: a Deus ou aos ídolos do passado, a Deus ou a tradição familiar, a Deus ou as religiões. O Senhor fez uma aliança conosco através do sangue de Jesus. Há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, porque Ele é o mediador de uma nova aliança. E quando entregamos a nossa vida a Jesus como mediador desta aliança, nós temos acesso direto ao Pai. E o Pai vem habitar em nós, o Espírito Santo vem habitar em nós. E nesta noite, você está no monte da presença de Deus. Há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja o seu mediador entre Deus e o Pai. Se você nesta noite está ouvindo esta palavra, o seu coração está pronto e você quer se arrepender dos seus pecados, se submeter totalmente a Deus e convidar Jesus para entrar na sua vida e dirigir a sua vida como o único, eterno e suficiente Salvador, levante a sua mão e eu vou orar por você. Quem nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Deus? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu vou te ajudar. Você vai abaixar a sua cabeça e eu vou orar com você. E se você quer fazer uma aliança com o Senhor, você vai repetir comigo esta oração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou na sua presença nesta hora. Eu ouvi a sua palavra e eu quero entregar o meu coração a Ti como um altar de adoração. Eu quero entregar a minha vida completamente a Ti. Eu quero obedecer a sua palavra e conquistar com a minha família a vida eterna na Tua presença. Mas eu entendi hoje, por esta palavra, para que isso aconteça, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. E eu convido a Ti, Jesus, Salvador dos pecados, entra na minha vida, mude a minha história, mude a direção da minha vida e leve-me até a presença do Deus Todo-Poderoso, pois eu quero fazer parte desta aliança pelo sangue de Jesus. Alguém nesta noite fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador, mediador desta aliança? Não. O segundo desafio nesta noite é para a renovação desta aliança. Mas se você está com a sua família aqui nesta noite,
você vai juntar-se à sua família nesta hora. E você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com temor, com integridade e com uma vida plena na presença dele. E se você não tem ninguém que seja o seu familiar mais próximo, abrace um irmão, abrace um amigo, porque nós temos todos uma aliança no sangue de Jesus. Aleluia. Diga ao Senhor, faça você e a sua família esta aliança com Deus. Renove esta aliança no altar da adoração ao Senhor. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Isso, renove a sua aliança com Deus. Renove a sua vida com o Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que Agora você, custar, como um ato profético de fé, vai sair do seu lugar com a sua família. E nós, como família do Deus vivo, aqui neste altar de adoração, vamos entregar a nossa vida a Ele. E nós vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Saia do seu lugar. que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Se eu me Adore, adore! se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Glória! Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia. Agora nós vamos No orar. centro do teu Eu vou fazer uma oração. que toda a
disser amém, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, sustentador do universo, o único que vive para sempre e eternamente, nós estamos na Tua presença nesta hora, com nosso coração quebrantado diante do Senhor. E nós entendemos pela Sua palavra que o sangue de Jesus é o sangue da aliança que nos leva à Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, pelo poder da Sua manifestação na nossa vida, não viver apenas de promessas, nós queremos viver de conquistas e de vitórias. E para isso, nós abandonamos os ídolos do passado. Pai, nós dedicamos totalmente a nossa vida ao Senhor. Nós te convidamos, entra na nossa vida, muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Todos juntos essa canção mais uma vez. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Dê a melhor salva de palma que você pode dar para esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, glória a Jesus. Amém e amém, glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, quão bom está serviço. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu preciso fazer aviso. Amém? É bom estar na presença de Deus, né? O primeiro deles, eu quero lembrar os irmãos que na próxima terça-feira, às 18 horas, nós temos aqui o nosso curso de francês. Então você pode procurar a irmã Mariana, ela vai te dar as informações, né? Nós já temos o calendário até o final do ano com as férias.